Oi, pessoal, boa tarde a todas, boa tarde a todos, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a essa sessão Keynote do 11º Seminário de Proteção à Privacidade e Dados Pessoais, sessão aí toda realizada, seminário aí todo realizado via internet, aí por causa da pandemia, mas sejam todos bem-vindos. Eu sou Rafael Evangelista, sou pesquisador da Unicamp e sou conselheiro pelo setor acadêmico do CGI-BR. O nosso painelista hoje, nessa sessão, vai ser o professor Colin Bennett, da Universidade de Vitória, do Canadá, e a sessão tem o título Eleições baseadas em dados e microsegmentação de eleitores, as principais questões para os defensores da privacidade. Eu penso que essa vai ser uma sessão muito rica, muito importante, porque, entre outros motivos, cruza dois temas que são muito importantes e que são especialidade do professor Bennett: a defesa da privacidade e o emergente tema das eleições baseadas em dados. O professor Bennett tem um trabalho pioneiro em defesa do conceito de privacidade, que considero importantíssimo porque dá justamente o caráter político necessário para esse conceito. Sem deixar de levar em consideração as críticas pertinentes e necessárias à ideia de privacidade, ele já em 2011 nos apontava que iríamos ter que aprender a conviver com essa categoria, que ganha relevância no contexto de uma sociedade de vigilância. E é impressionante como a privacidade, mesmo em países com uma tradição legal e cultural diferente da anglo-saxã ou da ocidental, como o Brasil, foi se estabelecendo como uma categoria, a privacidade foi se estabelecendo como uma categoria organizadora de um conjunto de direitos e na resistência a violações que estão postas hoje na atualidade. E é pelo refinamento do debate em torno dessa categoria que tem se dado importantes avanços na legislação, na regulação de políticas públicas e iniciativas privadas e na proteção de direitos. A defesa da privacidade ganha muita relevância nesse nosso contexto de crescentes assimetrias de poder derivadas dessa gestão das pessoas via dados, né? E esse debate se casa perfeitamente com os desafios que nós temos agora com relação aos sistemas eleitorais e as campanhas eleitorais, que são agora, em grande parte, movidas a dados. Eu estive no início do ano passado, em Vitória, onde o professor Bennett dá aula, num workshop que foi fantástico, comandado pelo professor Bennett e pelo professor David Lyon, e pude acompanhar um grande panorama europeu e norte-americano sobre as chamadas data-driven elections. E acho que uma interlocução internacional tem muito a contribuir para esse nosso contexto brasileiro. No Brasil, infelizmente, a gente tem esse costume de normalizar certas situações de violações de direitos e, infelizmente, isso tem valido também para o sistema eleitoral. E esse é de fato um panorama político, estrutural, em constante mudança e que traz desafios não só legislativos, mas da aplicação das leis. Se adotar medidas que sejam proporcionais, que possam punir quem infringe a lei, mas sem retirar a legitimidade das escolhas dos eleitores. Então, nós temos aí desafios muito importantes pela frente, que num primeiro momento podem parecer que são teóricos, né, que num primeiro momento são desafios teóricos, que se dão na discussão sobre o grau de autonomia e liberdade que os sujeitos têm hoje frente ao grande conjunto de fatores de influência e tentativas de modificação de comportamento a que estamos submetidos nesses sistemas digitais, ainda muito mais num contexto como o nosso, não é? O da pandemia. Mas não vou me alongar aqui, quem vai falar com vocês hoje é o professor Bennett. Queria fazer uma introdução a ele, que é também um bom amigo. O Colin Bennett recebeu seu bacharelado e mestrado pela Universidade de Wales, e seu PhD pela Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Desde 1986, ele leciona no Departamento de Ciência Política da Universidade de Vitória, onde agora é professor. Cidade belíssima, Vitória.
e ele tem recebido cargos de professor visitante na Kennedy School of Government de Harvard, no Centro de Estudos de Direito e Sociedade na Universidade da Califórnia, Berkeley, a Escola de Direito da Universidade de South Wales, New South Wales, o Centro de Direito, Ciência, Tecnologia e Sociedade da Vrije University em Bruxelas e na Faculdade de Informação da Universidade de Toronto. Sua pesquisa tem se concentrado na análise comparativa de tecnologias de vigilância e políticas de proteção de privacidade nos níveis doméstico e internacional. Além de vários artigos acadêmicos e de jornais, ele escreveu ou editou 7 livros, incluindo The Governance of Privacy, com Charles Rabb, The Privacy Advocates, Resisting the Spread of Surveillance, Jogando o Cartão de Identidade, Vigilância, Segurança e Identificação em Perspectiva Global, coeditado com David Lyon, e Security Games, Surveillance and Control at Mega Events, coeditado com Kevin Haggerty. Ele completou relatórios de políticas sobre privacidade e de proteção de dados para o governo canadense, a Canadian Standards Association, o Privacy Commissioner of Canada, a Comissão Europeia, Comissário de Informação do Reino Unido, entre outros. Ele foi co-investigador de uma grande iniciativa de pesquisa colaborativa intitulada A Nova Transparência, Vigilância e Seleção Social, que culminou no relatório de 2016, Transparent Lives, Surveillance in Canada, por meio de uma SSHRC Partnership Grant sobre Big Data Surveillance e um novo SSHRC Insight Grant. Ele está atualmente pesquisando a política comparativa de eleições baseadas em dados e a captura e uso de informações pessoais por partidos políticos e candidatos nas democracias ocidentais. Bom, temos então agora primeiro a fala do professor Bennett. Na seguida, vocês podem já ir mandando questões pelo chat. Nós vamos ter depois uns 20 minutinhos aí para o professor conversar com vocês, e daí nós faremos o nosso encerramento. De novo, sejam muito bem-vindos, e eu passo a palavra para o professor Colin Bennett. Muito obrigado, Rafael. Eu vou compartilhar agora a minha tela. Acho que todos conseguem ver, não é? Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo o Centro NIC-PR e o Centro de Gestão de Dados pelo convite. Eu gostaria também de lhes dizer que, com o passar dos anos, eu sempre interagi muito com o professor Danilo Doneda. Eu não sei se ele está conosco agora ou não, mas nós trabalhamos juntos desenvolvendo a LGPD brasileira e também a área de proteção e privacidade aos dados pessoais e alguns dos colegas. Eu conheço um pouco sobre as questões de privacidade no Brasil e as preocupações que tem. Agora, a minha apresentação estará muito mais focada na América do Norte. Eu adoraria ter estado no Brasil com todos hoje. Aqui está frio, chovendo. E olha, teria sido maravilhoso estar com todos no Brasil hoje. Mas a vida é assim, não é? Muito obrigado, Rafael, pela sua gentil apresentação. Para aqueles que precisam de um pouquinho de geografia, eu moro aqui, Victoria, Colômbia Britânica, bem na região nordeste do Pacífico. E nós somos famosos por várias coisas. Nós somos a capital da Colômbia Britânica, nós temos um prédio muito lindo, nós temos jardins maravilhosos, a vida natural é muito bonita, inclusive as baleias orcas. Mas nós também somos muito famosos por algumas ações-chave na questão que trouxe todo este questionamento das eleições guiadas pelos dados. Isso atraiu muita atenção. Christopher Wylie, que foi quem fez a primeira denúncia do escândalo da Cambridge Analytica, ele mora em British Columbia. E a empresa que trabalhava com a British Analytics na época
voltando e trabalhando com os diferentes países, inclusive o Reino Unido, que é a empresa chamada Aggregate IQ, e trabalhava em associação com toda essa equipe nesse escândalo. E a pessoa que tem sido mais responsabilizada ainda por tudo isso como autoridade regulatória, por fazer uma investigação do uso de dados nas políticas públicas, é a Elizabeth Tannen, que é no Reino Unido a pessoa responsável pelas informações, que antes era exatamente da Colômbia Britânica. Então vejam que nós trabalhamos em associação muito próxima com os problemas que estamos discutindo, assim como com as soluções. E isso tem sido uma grande oportunidade, que é estar presente com alguns desses principais atores neste escândalo, pensando criticamente quais são as questões e também qual é o equilíbrio adequado que nós devemos ter entre a privacidade dos eleitores e a responsabilidade dos partidos políticos no engajamento de seus eleitores. O que eu gostaria de fazer nos próximos 40 minutos é falar de uma forma bem geral sobre 5 questões separadas. Primeiro, a noção da vigilância dos eleitores. O Rafael mencionou que nós somos parte de uma rede de estudos de vigilância, algo global, que analisa como os dados são capturados. E eu gostaria de falar um pouco sobre a vigilância e o seu efeito sobre as práticas democráticas. Eu gostaria de falar um pouco também sobre as tendências nas eleições direcionadas por dados e alguns dos exemplos que nós temos observados na eleição recente americana, por exemplo, algumas indicações de onde está indo a tecnologia. Eu gostaria de falar um pouco também sobre os diferentes fatores em todo o mundo, não só a tecnologia, que podem permitir uma microsegmentação política. Os desafios para a proteção de privacidade dentro do contexto eleitoral e, finalmente, eu gostaria de falar muito de forma geral sobre o que eu chamo de advocates de privacidade, que são aquelas pessoas, ativistas, envolvidos, que estão preocupados com a privacidade de dados, do ponto de vista das autoridades regulatórias, da sociedade civil, tentando entender como essas pessoas vão colaborar e desafiar as diferentes sociedades globalmente para podermos medir melhor os efeitos das eleições voltadas pelos dados. E em abril de 2019, eu tive uma experiência muito interessante que ver grandes especialistas falando sobre essas questões, e nós temos um paper que foi publicado sobre isso, está no Internet Policy Review, foi publicado no começo deste ano. E o Rafael é um homem muito modesto, e ele não mencionou que ele também tem um artigo nessa mesma publicação com a Fernanda Bruno sobre o uso de WhatsApp e mensagens segmentadas durante a campanha para o presidente Bolsonaro. Então, essa é uma publicação muito interessante, todos os seus artigos, pois resume-se muito bem nessa publicação exatamente que nós vamos abordar hoje. Eu tenho pensado muito no meu trabalho para tentar entender como a privacidade, a proteção dos dados pessoais contribuem para as diferentes formas de democracia. E é uma literatura muito vasta, há toda uma tradição de se tentar entender o papel que a privacidade tem sobre as nossas práticas democráticas. Nós temos as votações que são segredo, não, votação que não é aberta. Então, isso leva a uma autonomia individual, reforça a concorrência política, não é um voto secreto. Depois nós temos a participação, o engajamento, isso se nós tivermos a garantia da privacidade. Então, nós podemos votar de forma livre, nós podemos dar a nossa opinião de forma livre, até anonimamente. Nós podemos fazer parte de grupos de interesse, assinar petições, podemos participar nas atividades de ativismo e protesto da sociedade civil.
Então, a capacidade de controlar as informações sobre a participação política das pessoas, de como as pessoas participam, onde, é algo que é apoiado com a capacidade de controlar os dados sobre você mesmo, os dados pessoais. Isso também favorece a nossa possibilidade de fazer escolhas. O respeito pelas escolhas, pelas preferências e valores das pessoas. E é uma literatura muito extensa sobre este assunto já há muitos anos. Nós sabemos que a privacidade, a proteção de dados pessoais e todo o aspecto da vigilância nas eleições é algo importante para a democracia. Mas até recentemente, os escândalos mais recentes, nós sabemos muito pouco sobre como a privacidade tinha sido comprometida pela democracia, por meio dos agentes que buscam mobilizar, engajar e incentivar a todos nós para votarmos ou não votarmos, candidatos, partidos políticos e organizações que trabalham para eles. E nós temos que olhar com muita atenção na literatura, até 5 ou 6 anos, qualquer que fosse a referência que nós víamos sobre o comprometimento das informações pessoais por meio das práticas democráticas, estava sempre muito observado, não é? E agora nós temos uma atenção global sobre isso. A vigilância dos eleitores apresentam diferentes efeitos sobre a prática democrática. Quando observamos quais possam ser esses efeitos, notamos questões sendo discutidas tanto na mídia popular, assim como no segmento acadêmico. Uma série de preocupações sobre decisões, se os dados são responsáveis por direcionarem as eleições e na entrega da mensagem de questões que sejam precisas, questões focadas. Algumas vezes até em inglês chamamos daquelas questões mais sutis, de ponta, em que os indivíduos apenas observam um subgrupo daquela informação que, de maneira algorítmica, ela é curada e precisa de acordo com o seu próprio interesse e comportamento daquele grupo. Isso acaba reforçando a participação, a fragmentação do espaço político. Será que o fato de influenciar sobre aquilo que entendemos sobre o local democrático onde as ideias são geradas, em que a publicidade não pode ser defendida em tempo real? Qual é o efeito de tudo isso? De maneira aberta, algumas dessas afirmações podem ser mudadas ou não, e esse sigilo das mensagens políticas, tanto na mídia social como em outras áreas, podem ficar encobertas. Além disso, da correção, da autocorreção dos benefícios, da liberdade de fala e liberdade de expressão. Há preocupações com relação à participação política. Se pudermos de maneira precisa segmentar ou dividir aí o nosso eleitorado entre aqueles que os políticos precisam fazer a sua campanha para e na defesa deles e também se preocupar com as eleições, há outros que ficam marginalizados, que ficam ignorados. Será que apenas há um determinado grupo que recebe mensagens precisas a partir das campanhas, aqueles que serão governados? Isso contribui ao declínio da participação eleitoral, ou seja, acaba ocorrendo uma manipulação. Há uma série de exigências dentro das campanhas políticas. Será que as autoridades, as eleições direcionadas pelos dados, influenciam as campanhas políticas em que as partes têm uma possibilidade de fazer isso não apenas durante as campanhas oficiais, mas durante todo o curso do ciclo governamental? As campanhas acabam por se tornar um negócio duradouro que ocorre durante o tempo todo, não só durante, mas também após o período oficial das campanhas. Eles discutem sobre essa governança política, os dados oficiais. Será que poucos têm acesso
acesso ao engajamento daqueles partidos políticos considerados mais clássicos, isso acaba trazendo contato cara a cara, em que algumas sociedades, os eleitores, eles acabam fazendo parte daquela cultura política. E isso não ocorre apenas nos Estados Unidos, pelo menos antes da pandemia, quando podia-se fazer todo esse contato pessoal. E essa leva a algo tradicional. As eleições, elas acabam falhando, já que algumas têm os recursos de aplicar as forças que são necessárias para gerenciar dados e realmente deliberar aquela mensagem. E qual é o efeito que isso ocorre dentro dos governos? Acaba impulsionando essa política voltada a uma coisa mais patriota, ou apenas para aqueles que estão satisfeitos, ou aqueles que são apenas governados após a eleição. Há uma série de questões sobre democracia e vigilância das eleições e dos seus eleitores. Essas práticas, elas variam de democracia para democracia. Entretanto, as perguntas sobre o processo legítimo de dados pessoais na urna elétrica, ou eletrônica ou não, faz parte de todo este cenário. O micro-alvo de mensagens precisas, incluindo fake news, tem ou não uma relação direta com os algoritmos que são responsáveis por traçar alvos de cidadãos individuais sem um consentimento analógico. Então, o conceito de privacidade está agora injetada dentro deste grande debate sobre a prática democrática. Os reguladores e aqueles que estão interessados em estudar a privacidade como parte de um retorno que vai valer a pena para garantir o futuro da democracia. Em seguida, eu gostaria de fazer um comentário sobre um grupo alemão excelente que chama-se de Tactile Collective, que monitoram as eleições que são direcionadas pelos dados, incluindo a eleição brasileira, avaliando este ecossistema tão complexo. E eles notaram que a entrada de técnicas de marketing comportamental comercial dentro das campanhas políticas mundiais produzem uma indústria de influência política, entre aspas, em que dados pessoais são entendidos como um ativo político, o uso de banco de dados, que seria os sistemas de gestão de relacionamento entre os eleitores, os dados pessoais também são ditos serem inteligência política através de testes, experimentos e dados pessoais vistos também como uma influência política, em que a mensagem de massa nos leva a essas mensagens de micro-alvos para grupos mais precisos e microfocados. Aqui alguns exemplos daquilo que observamos nos Estados Unidos e vou me concentrar por agora no cenário americano, já que várias dessas técnicas foram inventadas nos Estados Unidos e depois exportadas para outros países, em que há um acúmulo massivo de dados pessoais das afiliações políticas, alianças cruzadas entre corretores de dados, empresas de publicidade digital e partidos políticos. É uma tendência que já ocorre há mais de 20 anos. Técnicas personalizadas e super sofisticadas utilizando dados comportamentais que são gerados online a partir de plataformas de mídia social, inteligência artificial, machine learning para produzir campanhas de nível altamente granulares. Entretanto, eu digo que a noção de publicidade política online é super diferente daquela que costumamos ainda ver nas televisões. E a mídia social é muito mais um processo do que qualquer outra coisa. E o uso especial geográfico espacial, tecnologia móvel e estratégias de alvo, geolocalização, são responsáveis por essas estratégias e tendências americanas. O meu colega Jeff Chest, do Centro
Centro de Direitos Digitais, o Centro de Democracia Digital americano, escreve a respeito disso e tem um artigo muito interessante publicado naquela publicação já mencionada por mim aqui anteriormente. Aqui um exemplo de um banco de dados nacional realizado por uma empresa chamada Catalyst. Eu poderia dar uma série de outros exemplos, além do Catalyst. Essa é uma empresa que opera do lado progressivo do espectro político e tem trabalhado com os candidatos democratas já há vários anos. E eles dizem no seu website, onde eles têm 240 milhões de registros de indivíduos, eleitores em diferentes faixas etárias, os eleitores registrados, não registrados, através de urnas ou de telefones celulares, e o que eles fazem é representar essa informação sobre o registro dos eleitores americanos de maneira consolidada ou não, através de dados que originam-se a partir de diferentes fontes para produzir perfis muito detalhados e específicos. Este é apenas um exemplo. Conhece muito bem o Cambridge Analytica, certo? Que é a empresa que foi responsável por dar aquele empurrão dessa eleição americana para a atenção global. E eles dizem que eles têm 5 mil dados de pontos por pessoa dentro de um grupo de 220 milhões de americanos. Estão exagerando um pouquinho demais, não acham? Já que existe um exagero no mundo, isso é normal. E isso demonstra a extensão dos dados de pessoas que são coletados e são inferidos aí a partir de preferências políticas dos americanos durante suas eleições. E nós notamos há poucas semanas atrás um canal que transmitiu notícias na televisão falando sobre o uso destes bancos de dados por parte do Partido Republicano em estados tais como Wisconsin. E conseguiram demonstrar de maneira bem direta e clara como os eleitores eram categorizados, os eleitores do Partido Democrata e como eram categorizados, incluindo alguns como serem desviados daquela sua intenção original. A fim de identificar esses eleitores, eles conseguiram traçar mensagens-alvos para os eleitores afro-americanos numa cidade como Milwaukee, por exemplo, cobrindo aqueles que votaram para Hillary Clinton durante as eleições de 2016. E eles dizem que realmente isso teve um efeito muito profundo lá naquela época das eleições de 2016. A história sobre a Cambridge Analytica continua a reverberar-se através das notícias mundiais. Em 2020, também notamos uma série de histórias sobre o uso dos aplicativos móveis para a coleta de grande volume de dados dos seus eleitores. E o que realmente chamou minha atenção e que pode dar-lhes uma ideia sobre a prática disponível no momento é a seguinte: essa é uma história publicada anteriormente, ainda neste ano, sobre a campanha do Trump em traçar como alvo eleitores católicos através da tecnologia de telefonia celular, chamada de geofencing. Eles conseguiam armazenar a localização daquela pessoa. Então, uma vez que eles estavam coletando esses pontos, e você é um eleitor do Trump, eles concordavam em compartilhar a sua geolocalização, e você acaba não apenas obtendo dados sobre uma área geograficamente prescrita, mas nesse caso as igrejas. Por isso os eleitores católicos tiveram esses dados captados e os seus endereços IP que esses eleitores estavam deixando possível de visualização no momento que eles participavam de missas ou de qualquer outro culto religioso. E nesse momento, esses eleitores recebiam mensagens através dos seus telefones celulares. Essa é uma das manchetes que nós tivemos a chance de ler. E isso é muito intrusivo, completamente intrusivo, na verdade. A tecnologia estava realmente avançando a nossa experiência através dos cultos religiosos e acabando explodindo aí na mídia religiosa. A campanha de John Biden
não ficou imune a tais críticas tampouco. Essa é o Team Joe App, o aplicativo, né, da equipe do Joey. Você não faz um download do aplicativo, você clica em Act Now em toda a página, e daí você é redirecionado à lista de conteúdos com o alvo da campanha. Pegue uma pessoa, escolha uma pessoa que você queira alcançar, pressione o botão de texto, envia o texto, e daí você é redirecionado a um campo restrito em que automaticamente havia um retexto. Isso é o que chamamos de relação organizacional, baseado na pressuposição de que a mídia social e o seu patamar orgânico através das comunicações digitais permitem os indivíduos a se comunicarem dentro da sua própria rede, com seus próprios contatos de rede. Isso acaba gerando um efeito ainda mais importante realmente nos resultados das eleições, se a mensagem viesse diretamente a partir da campanha em si e não dessa rede de amigos. Outro ponto também que notamos é um grandíssimo uso desses públicos em que a pandemia acabou produzindo a mídia social como uso premium para nos apoiar nessas questões eleitorais, e o uso do lookalike audiences, que na verdade são aqueles públicos que são localizados através do Facebook. Isso já ocorre em vários países há vários anos, mas bilhões de dólares são gastos pelos seus partidos e pelo Partido Democrata em fazer essa publicidade através do Facebook, fazendo um upload de eleitores já existentes através do Facebook. E daí, a partir daí o Facebook podia construir esse público lookalike, como chamam em inglês, para conseguir traçar este alvo de público. Isso fica armazenado no Facebook, e uma vez que clica-se em cima, produz um grande volume de informação a respeito deste público, caso este público não tenha configurado na sua mídia social preferência privada. Não refere-se apenas à tecnologia, tampouco restringe-se a ela. Um dos meus estudos de graduação, ele relatou para a comissão no ano passado um relatório que foi entregue através da Assembleia Global de Privacidade, que ocorreu no último fórum que abordou os itens regulatórios da proteção de dados internacionais. A ideia era entender a gama destes fatores políticos, legais, nas diferentes sociedades que poderiam facilitar de alguma forma esse tipo de microalvo político. Então, não basta, tudo bem ter a tecnologia, tudo bem ter Facebook, tudo bem fazer uso da mídia social. Dito isto, devo dizer que essas técnicas precisam ser usadas dentro de uma configuração complexa de provisões constitucionais, jurídicas, provisões estatutórias, não apenas proteção de dados ou de privacidade, mas também financiamento de campanhas, regras de telemarketing, regras de anti-spam, códigos de publicidade das eleições, assim como os fatores políticos. E eu discuto que essas práticas estão facilitando a natureza dos sistemas partidários, do sistema de eleição, seja ele obrigatório ou não, seja o voto obrigatório ou não, seja na existência das eleições primárias ou não. Esses privilégios são pertinentes aos Estados Unidos, já que lá trabalha-se com eleições primárias, e a frequência dos referendos. E, por fim, variáveis culturais, aceitabilidade geral, direta de candidatos através de campanhas eleitorais, em que alguns países é totalmente natural, aceitável, em outras menos, como é o caso no Canadá. Em vários outros países, a prospecção de um candidato
chegando na porta de um eleitor, batendo na porta dele, você votaria para mim? E isso não é considerado como algo aceitável. Os legados das regras de autoritarismo e a confiança nas elites políticas. Precisamos ter uma melhor ideia sobre como todos esses fatores contribuem para as práticas políticas que notamos nos diferentes países, incluindo o Brasil. E quando nós pensamos sobre a regulação dessas práticas, e quando nós pensamos do que fazer com elas em cada um dos diferentes países, o que me leva aos últimos papéis sobre as lições aprendidas, é interessante falar sobre política, sobre campanha. Mas o que queremos dizer com uma campanha política? Na maioria dos países, é o ponto em que começa a eleição e começa a campanha eleitoral. É quando termina, não é quando a alteração. Mas, no entanto, há uma campanha política o tempo todo existente. Nós sabemos que este é um fenômeno global que exige muita harmonização internacional. E as ferramentas globais que temos para abordar essas questões são limitadas. Algumas são voluntárias, outras, como as regulações de proteção de dado, são mais coesivas e caminham mais para o que é estabelecido pela União Europeia, por exemplo, pelos interesses comerciais. E há todo um sistema, um ecossistema internacional que coloca em jogo esta indústria de influência política. Essa dinâmica é um pouco clara. As empresas conseguem entrar e sair nesse espaço de forma muito rápida e é difícil entender quem está realmente ativo em cada um dos países. Agora, é importante também dizer que há interesse do outro lado desse debate. Isso também é impactante. A necessidade, por exemplo, de engajamento e mobilização democrática. Diferentemente de quando discutimos privacidade, em que o interesse do outro lado é por fins lucrativos, por exemplo, no setor comercial, ou quando o interesse é segurança nacional ou segurança doméstica de um país, aqui nós temos os interesses dos dois lados, e é isso que é a democracia, que as pessoas possam se engajar, possam estar mobilizadas. Isso, segundo os meus argumentos, pode levar a práticas questionáveis. Mas esse equilíbrio a ser conseguido do- na sociedade global e na sociedade individual varia muito e nos faz pensar como é que nós podemos, de certa forma, ter um controle sobre tudo isso para conseguir ou ter um ambiente, vamos dizer, que regula a todos. É claro que os políticos muito pouco se autorregulam. Voluntariamente, eles não vão estar dispostos a atender a estas regras, uma vez que são eleitos, não é? O governo de hoje pode ser a oposição de amanhã. Então, é importante pensarmos como nós podemos desenvolver um campo que seja justo para todos e o que são as práticas consistentes e aceitáveis. Há também diferentes autoridades regulatórias, há agências de proteção de dados, os gestores também de controle de dados, e há também os reguladores das eleições, as autoridades das eleições, as autoridades que regulam a telecomunicação. E há vários fatores legais, institucionais e culturais que também afetam todo o processo. É um desafio e exige muita cooperação política. Quais são as lições, portanto, e com isso estou chegando ao final do meu tempo? Ótimo. Eu ainda tenho mais tempo, perfeito. Há uma necessidade para as pessoas interessadas em privacidade de dados para que entendam esta rede de campanhas políticas cada vez mais complexa.
Cada grupo, cada grupo de autoridades regulatórias numa determinada sociedade tem que conhecer as práticas que observam os candidatos usarem e acompanharem de perto a sua progressão. É importante entender as diferentes condições regulatórias que permitem ou proíbem o processo de uso de dados pessoais para fins de engajamento democrático. Isso inclui regras, por exemplo, de financiamento de campanha, transparência. Há uma necessidade também de cooperar ou desafiar as autoridades regulatórias, inclusive as autoridades regulatórias das eleições e das telecomunicações, sempre que possível. Não é só quem é responsável pela proteção de dados, privacidade de dados. Há várias outras autoridades regulatórias envolvidas. Há ainda a oportunidade de alavancar essas iniciativas globais contra os fake news. Há toda uma proposta de termos maior transparência. Sim, há o Facebook, o Archive, e nos dizem muito pouco sobre como os anúncios são promovidos. Porém, nos dá já algumas ideias como fazer a microsegmentação nos diferentes países. Nós temos utilizado o Ad Archive do Facebook no Canadá e como eles fazem a microsegmentação, como as coisas estão se dando, quem está pagando, quais são as iniciativas, ou seja, são oportunidades, são pressões por mais transparência que nos permitem pensar e esclarecer mais para que façamos essa separação da prática adequada e usando a nosso favor também a vigilância. Nós temos, além disso, a oportunidade de aqueles que trabalham com os partidos políticos e há oportunidades de trabalhar dentro dessas organizações em trabalhos detalhados e práticos para a implementação de proteção de dados e de segurança. Eu acho que nenhum partido político vai querer uma grande violação de dados, muito menos perto de uma campanha, né? Então, é o interesse dos atores políticos e dos partidos políticos ter certeza de que mantém as informações seguras, confidenciais e que não tenham violação de seus dados. E, finalmente, há uma necessidade de colaboração internacional. Associações regionais, assim como as redes mais amplas de especialistas e os defensores dos direitos e políticas internacionais. Assim, para concluir, essa é uma apresentação, obviamente, muito geral, e, se quiserem, nós podemos nos detalhar mais na sessão de perguntas e respostas, mas há questões muito familiares que envolvem a privacidade, a transparência de processamento ou a justiça desse processamento. Fala-se também sobre consentimento, segurança, accountability, responsabilização. Todos esses tópicos estão no centro de um debate internacional sobre a democracia e sobre o futuro da democracia e a natureza da democracia em condições ou no mundo digital. Os defensores e os reguladores hoje estão no centro dessa conversa global. E assim, os dados pessoais podem ser devidamente protegidos dentro do contexto regulatório. Instrumentos como, por exemplo, LGPD, no caso, a LGPD brasileira ou a Lei Geral Internacional, que podem garantir aqueles princípios básicos à privacidade, transparência, processamento justo, consentimento, segurança, responsabilização. Tudo isso pode ser aplicado aos partidos políticos e aos candidatos que trabalham com esses partidos. Há uma oportunidade ainda que é abordar e entender não só os aspectos de privacidade, mas o problema mais amplo das informações erradas, do fake news. Eu também acredito que aqueles eleitos acabam percebendo
que esse processamento inadequado de dados pessoais pode ganhar uma eleição, mas também pode fazê-los perder a eleição, pode realmente fazê-los sofrer mais onde eles mais sofrem, que é na urna. O meu argumento, portanto, é que, diferentemente do passado, em que a privacidade, a proteção de dados eram questões importantes, mas nunca eram vistos como realmente as grandes perguntas políticas, né? Aquela grande pergunta, aquela grande controvérsia política, sobre as quais isso gerava mais ou menos votos. Nós estamos hoje num ponto crítico, num ponto de transição, em que nós, na comunidade que estuda proteção à privacidade e aos dados pessoais, nós vemos agora um mundo diferente. Um mundo em que o estudo de privacidade, da proteção dos dados, está no centro de uma pergunta maior: como a plataforma digital e a economia digital serão no futuro e como será a democracia no futuro. Com isso, eu gostaria de agradecer a todos por sua atenção. Eu tenho um aluno agora de pós-graduação que fez a tradução para mim. Muito obrigado e estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado, Colin. Nós temos aqui já algumas perguntas muito interessantes e eu vou, na minha condição de moderador, já aproveitar para me aproveitar da minha condição e colocar questões minhas também. Eu vou fazer o seguinte, até para ir esquentando o pessoal que está acompanhando no chat, eu vou fazer uma pergunta por vez e depois, se elas se acumularem, a gente faz em bloco, mas vou fazer uma por vez. Então, uma primeira pergunta que vem aqui do pessoal do chat tem a ver com as grandes plataformas. Qual a responsabilidade social, política, moral e econômica das Big Techs? As Big Techs ficaram grandes demais para enfrentá-las, considerando a existência da democracia digital, de modo oposto, uma ditadura digital. Como a tecnologia pode favorecer a tirania e o fortalecimento de governos autoritários? Eu queria juntar essa questão com uma questão minha, que eu achei muito interessante você apontando, a questão da transparência nos anúncios, ad transparency, e fiquei pensando na questão das plataformas mesmo. Minha pergunta é o quanto você pensa que basta a transparência dos anúncios nas plataformas, ou se nós não devemos caminhar e não seria necessário a gente ter também uma transparência de algoritmos. Pensando nisso que você comentou bastante bem, de uma eleição que a gente não sabe quando começa e quando termina, não é? O processo da discussão política não acontece só no período eleitoral, ele tem acontecido o tempo inteiro, e as plataformas se colocam muitas vezes nesse debate como se fossem entidades neutras na transmissão de mensagens. Mas a gente sabe que, além de entregar anúncios, elas também trabalham com seus algoritmos para dar mais... para fazer com que certos posts, certas mensagens apareçam mais do que outras, um pouco naquela ideia que tem sido muito discutida, da economia da atenção, em capturar a atenção das pessoas, e isso ser o próprio modelo de negócio das plataformas. Eu sei que estou juntando questões muito complexas aí, mas queria colocar isso para você, aproveitando a pergunta da nossa audiência, e depois a gente tem mais questões da audiência. Colin, por favor. Olha, Rafael, muito obrigado. Perguntas e tanto, hein, Rafael? Não fez minha vida fácil. Eu vou dizer uma coisa primeiro sobre o capitalismo de vigilância, que é
a maior questão, não é, no mundo das plataformas, na nossa sociedade de forma geral. Eu, pessoalmente, eu não acho que a dominância high-tech hoje deve continuar desta forma. Nós estamos caminhando para algo e nós ainda não sabemos. Eu espero que a nova administração americana possa desafiar mais essas big techs mais do que a última administração. O meu foco, no entanto, neste grande debate é concentrado naqueles atores que são o viés, né, o lado da demanda. Então, as políticas, os partidos, as políticas, as campanhas e candidatos que têm em mente, às vezes até de uma forma falsa, que se eles tiverem mais dados do que a oposição, vão ganhar a eleição. E há muito mito nesse sentido, porque desperdiça-se dinheiro usando como base este princípio. Além disso, eu acho que há uma parte deste quebra-cabeça, que também é uma solução, que é a implementação bastante abrangente dos princípios de proteção à privacidade. E assim as plataformas vão controlar os dados pessoais que processam, os dados pessoais que eles usam para fazer a microsegmentação das propagandas. E assim, os piores efeitos que você mencionou nas sociedades democráticas ou mais autoritárias seria, de certa forma, diminuído. Eu não sou ingênuo, eu não acho que isso seja a solução completa. Eu acredito que nós vemos inicialmente em alguns países, países esses que tiveram investigações e uma boa regulamentação do que podem fazer os partidos e os políticos, com uma boa investigação e também uma aplicação da lei, nós vimos um certo controle mais adequado do uso dos dados no espaço político. Dois exemplos. Na França, houve regulamentações muito rígidas sobre o uso da mídia social e a política. Por exemplo, o Twitter. Nós vemos que há uma série de leis controlando como os partidos políticos podiam ou não usar os dados da mídia social para engajar os seus eleitores. E nós vimos na última semana uma auditoria muito interessante das autoridades de proteção de dados no Reino Unido sobre os partidos políticos na região. Isso se criou um código de prática, uma boa prática em que os partidos, de certa forma, têm obrigações que faz com que todos fiquem numa igualdade de condições. Uma coisa que eu não mencionei na minha apresentação é que eu tenho trabalhado com o Conselho Europeu, desenvolvendo diretrizes, isso em Bruxelas, que podem vir a se aplicar globalmente para o uso adequado dos dados pessoais durante eleições. A nossa Convenção 181, que é do Conselho Europeu, tem o potencial de se tornar um instrumento global bastante interessante para abordar todos esses desafios. Mas ainda não respondo à grande pergunta. Ainda não temos a resposta de até onde nós precisamos de mais transparência, transparência do algoritmo, não sei exatamente o que é isso. Eu acompanho esses debates, claro, mas nós temos que ver o lado da demanda da equação e controlar até que ponto os dados pessoais podem ser usados por atores políticos. E eu acho que com isso nós podemos controlar os piores efeitos das eleições que são determinadas ou direcionadas por dados. A pergunta tem a ver com o surgimento das autocracias em mais de 92 países. Este é o relato da Universidade de Gothenburg. E a pergunta é: o senhor vê alguma relação entre aquilo que mudou nos últimos 10 anos com essa disseminação da falta de informação e o desenvolvimento de plataformas?
dentro do debate público e se há alguma relação com esse surgimento, com esse fato relacionado às autocracias. Com certeza, Rafael, este é um ponto muito importante. Nós notamos em todas as medidas de democracia há um declínio. E com a Guerra Fria aumentou-se o número de países que são vistos aí como sendo países democratas, mas houve também uma queda nisto. As medidas de democracia em outros países, incluindo os Estados Unidos, caíram. Então, sem dúvida nenhuma, na minha concepção, até um certo ponto, há outras tendências que também funcionam, e os dados são intensificados através da alta disseminação de plataformas digitais para comunicações e informações pessoais, além do uso da propaganda. Sem dúvida nenhuma. Isso acontece rapidamente. Nós já estávamos, de uma certa forma, esperando, mas a mudança foi muito rápida. Eu não acho que essa seja a única causa. Eu não acho que a tecnologia é o único culpado, que as plataformas digitais sejam a única causa. Eu acho que estão exacerbando, agravando essas tendências que já existem há algum tempo, como, por exemplo, toda essa coisa de partidarismo, mas eu acho que o uso não regularizado das plataformas sociais para comunicação pública e política acabaram sendo exacerbadas através dessas tendências. Isso é visto não apenas nas sociedades que têm uma sociedade autocrática por existência, que sejam mais autócratas, mas também estabelecidos em países democratas. Nós vimos isso acontecendo nas eleições de 2020, realmente pontos racistas ocorrendo através do Facebook, dentro dessa corrida. Isso ocorreu brevemente, mas o dano já havia sido disseminado. Eu concordo com você. Mas o meu argumento principal é que o mundo da proteção de privacidade, de proteção de dados, da vigilância, tem este problema. Realmente, a vigilância de eleitores é um problema distinto sobre como pensamos também sobre a vigilância criminal, a vigilância de consumo e consumidores e outras formas de vigilância que fazem parte da solução dessa questão. Eu tenho mais questões aqui da audiência e que talvez tenham uma conexão com isso que você finalizou sobre a questão da vigilância, e eu acho que tem a ver com, acho que tem uma relação com isso. A pergunta é se você considera que aqui a pessoa cita diretamente a lei brasileira de proteção de dados, mas talvez a pergunta possa ser expandida para as leis de proteção de dados globais, se elas podem mitigar impactos negativos dessas eleições baseadas em dados. E uma outra pergunta que se relaciona com isso além dos fatores que permitem o microdirecionamento em campanhas políticas, quais seriam as restrições democráticas para isso? A regulamentação da proteção de dados pode abordar suficientemente todas as questões democráticas? Para responder a sua segunda pergunta, primeiramente, não, isso não é possível e eu não discuto sobre isso. A forma como as nossas leis de proteção de dados foram construídas nos últimos dados, como a LGPD no Brasil, elas são muito estreitas, elas não contemplam o problema maior. Eu digo que há uma parte crítica desta solução. Então, para conseguir chegar no LGPD, há provisões muito fortes dentro das leis de proteções de dados, tanto no ato brasileiro quanto no internacional, sobre processos, sobre dados sensíveis e sobre opiniões políticas. Opiniões políticas são definidas como um conjunto de dados, uma categoria de dados sensíveis dentro das leis de proteção de dados, e em qualquer
lei de qualquer país, isso já é esperado e já deveria estar enraizado com base nas leis europeias da GDPR. Então, essas leis precisam realmente ser obrigadas pelos reguladores, mas já é um pouco tarde demais, com exceção de alguns reguladores em diferentes países. Alguns, na verdade, foram mais lentos e não conseguiram se engajar tão rapidamente. Será que o GDPR, o LGPD brasileiro, é o instrumento correto para pensar nessas questões de maneira mais global? Não estou certo. O GDPR é um conjunto muito burocrático e complexo, europeu, com todo respeito às leis brasileiras. Na verdade, é uma legislação que não explana ou não foi bem exportada. Eu tenho algumas razões críticas pelas quais os comitês europeus convenceram um a um ou mais do que isso, e isso acabou ficando ali à sombra da regulação europeia, que talvez pudesse ser um pouco melhor exportável, um instrumento a partir de um conjunto de princípios que pudesse ter sido melhor exportado com relação a uma determinada área. O Comitê Europeu é uma instituição muito mais engajada aos direitos humanos, à democracia, e surgiu a partir desses pontos durante a Convenção dos Direitos Humanos, e é menos influenciada por questões corporativas, eu diria. Bom, de uma forma ou de outra, eu estou trabalhando nesse sentido, estou pesquisando. Amanhã, a propósito, eu falarei numa sessão plena sobre essas questões e acho que alguns novos esforços surgirão, mas agradeço muito as excelentes perguntas. Eu acho que vou fazer uma pequena adaptação, porque ela pergunta sobre a sua visão sobre o debate sobre soberania digital no Brasil, mas eu acho que isso, de repente, pode ser levado para uma discussão com relação à geopolítica, né, que é a segunda pergunta que emenda nessa. Discursos de políticos falam sobre a soberania do Estado, mas o Brasil ainda é muito dependente de tecnologia digital internacional. Aí eu acho que dá para a gente colocar essa questão para você num outro panorama, que é com relação à independência ou dependência de Estados com relação a tecnologias internacionais, e como você vê a questão dessa soberania do processo digital frente a ameaças de países estrangeiros. Acho que a gente tem algo que ficou muito conhecido, muito debatido sobre a possível interferência russa na eleição americana, mas no contexto de países como o Brasil, que não tem um domínio da tecnologia completo, nós somos muito dependentes de redes, máquinas de países estrangeiros. Então, acho que se coloca uma questão sobre interferência externa sobre eleições nacionais. Obrigada, viu? Muito obrigado. Olha, eu não posso falar sobre o caso brasileiro com propriedade, não é? Obviamente. Mas eu acho interessante dizer algo geral sobre o problema de interferência externa nos Estados Unidos. Nos disseram, por especialistas de cybersecurity do governo americano, que vários esforços diretos de interferência com a eleição americana foram muito menores neste ano do que em 2016. Nós vamos ter que esperar para ver se é fato ou não. Mas a lição que eu tiro disso é que, considerando a complexidade da eleição, a natureza digital das eleições, proteger o processo eleitoral, proteger o processo de registros, proteger os dados que os partidos políticos têm, que as empresas têm, que são usados pelos partidos políticos, é um exercício enorme e caríssimo. Eu sei que esse é o caso no Canadá também. Talvez, em 2020, eles tenham tido sucesso e conseguiram proteger a infraestrutura eleitoral e houve poucos esforços bem-sucedidos de interferência estrangeira. Mas indo em frente,
As nossas eleições sempre vão custar muito caro para garantir que isso não venha acontecer de novo. O segundo ponto, sobre a soberania de dados. Uma coisa que nós talvez possamos ver e venha a ser uma boa solução, pelo menos no Canadá, é que haja uma plataforma separada de propaganda política, que o governo pode criar, por exemplo, e que pode ser controlada, que irá permitir que os partidos políticos estejam engajados com os eleitores. Isso fora das plataformas das Big Techs. Isso não vai permitir se alcançar tantas pessoas, mas é algo que vem sido discutido. E é parte dessa grande questão sobre soberania de dados, toda ela, evidentemente, incluída e implicada em questões sobre comércio e proteção de dados pessoais nos nossos contratos comerciais com os Estados Unidos e com outros países da região. Muito boa essa pergunta. Obrigada. Um pouco mais filosófica. Stefano Rodotà fala que, com as novas tecnologias, foi possível fragmentar o corpo da pessoa. O corpo virtual ou digital pode corresponder ao corpo humano? Como garantimos a dignidade a esse corpo? Eu acho que isso talvez se liga àquilo que você nos mostrou na tua apresentação sobre o Facebook e as tentativas de usar exemplos de certos corpos para informar um direcionamento de dados. Professor Rodotà, olha só. Eu acho que é aqui que nós vemos consequências diretas das questões da concorrência democrática. E há duas coisas em especial. Por um lado, essa autocorreção do discurso. Esse mercado democrático de ideias está enfraquecido. Então, algumas pessoas veem só algumas mensagens e não podem ser corrigidas, outros veem outras mensagens também sob curadoria. Isso acaba produzindo não o debate democrático de fato, não o engajamento entre as diferentes linhas de pensamento, e sim algo muito mais enfraquecido. Em segundo lugar, eu acredito que as campanhas digitais, elas fortalecem o mandato dos governos, fortalecem a possibilidade dos governos dizerem, falamos em nome de todos. Quer dizer que estão dizendo uma coisa para um grupo de eleitores e uma coisa diferente para um outro grupo de eleitores. E quando chega a hora de governar para o interesse público, e o que teoricamente os vencedores devem fazer, e não só recompensar aqueles que votaram por eles, acaba enfraquecendo a possibilidade que eles têm de dizer, bom, eu tenho aqui eu fui aqui, recebi essa responsabilidade de todos, não é? Então, não se apela mais para o interesse público como um todo. Em muitos países, há uma versão do que é chamada uma política clientelista. E eu sei que vocês têm uma grande tradição disso no Brasil. Então, essa política clientelista, que, além de tudo, é muito patriarcalista. E nós vemos essas tendências em outras democracias também. Nas democracias anglo-americanas. É algo bastante perturbador. E acredito que essa seja a consequência da fragmentação da persona digital, como me foi perguntado. Muito obrigado pela pergunta. Persona digital. Citava o professor Rodotà. Muito bem, temos uma última questão aqui e aí eu quero juntar uma questão minha também. Tem uma questão aqui que é sobre processos de votação. Se você considera que o processo de votação
em alguns países, e talvez até pensando para além dos Estados Unidos, se você tiver essa informação, se você pensa que esse processo pode estar comprometido. E aí, junto com uma outra questão minha, que é sobre processos eletrônicos de votação em geral. No Brasil, nós temos uma urna eletrônica que é utilizada já há mais de 20 anos, recentemente ela tem sido alvo de tentativas de desestabilização na sua credibilidade. Então, eu queria saber um pouco, queria saber um pouco sobre sua opinião geral também sobre processos eletrônicos de votação. Eu não sou especialista em sistemas eletrônicos. Nós temos uma votação bem low-tech aqui. A gente pega um pedacinho de papel, um lapisinho e marca o X. E até onde eu sei, as nossas eleições são super seguras. Nós resistimos à votação eletrônica no Canadá, nós temos a votação pelo correio também, mas ainda pegamos o papel, marcamos o X e depois há toda uma auditoria, né, desses votos. Eu não sei se isso vai continuar. Um país pequeno, bastante disperso, né, mas ainda assim com uma população pequena. E o que é óbvio, pela eleição americana recente, é a necessidade de uma certa auditoria de papel, né? E é isso que está acontecendo agora na Geórgia, por exemplo. E isso é extremamente importante e há uma série de dúvidas sobre ou realmente ações, não é? E pedidos de revisão em função da precisão das eleições em vários estados. A Geórgia falou, então tá, terminou a eleição, vamos contar os votos manualmente. E eles estão fazendo isso. Então, é possível ter votos digitais, urna eletrônica, porém, é importante ter um rastro, não é? Ter dados rastreáveis, talvez com papel. E essa é uma lição que nós tiramos de tudo isso. Eu acredito, no entanto, que a questão sobre a votação eletrônica é uma coisa separada de tudo que eu falei até agora. O processo de eleição, o processo de como nós levamos as pessoas a fazerem as suas escolhas está comprometido em alguns países. Mas isso é separado do, vamos dizer, do voto secreto, da urna eletrônica ou não. São duas coisas separadas. O que nós temos é a tensão entre a votação secreta e um eleitor transparente. O problema é que os dados que hoje são acompanhados sobre a opinião política das pessoas e qual é a chance de eles votarem para um ou para outro ou não votarem, compromete a votação secreta, seja ela eletrônica ou não, produzindo, de certa forma, essa grande tensão entre os partidos políticos, os consultores, os institutos de pesquisa, prevendo como as pessoas vão votar antes mesmo de elas o fazerem. Eu acho que esse é o cerne de todo o dilema que discutimos aqui. Muito obrigada. Muito interessante essa ponte entre o segredo do processo eleitoral e o fato de que você tem exposições públicas cada vez maiores que fazem com que as tendências de votação sejam conhecidas, e inclusive daí acho que se liga com um tema nosso aqui, que é o da supressão de voto, né, do incentivo a não votar. A gente encerrou já as perguntas, e nós temos ainda, já encerramos as perguntas, então temos ainda um tempo para encerramento do painel. Aí eu pediria para o professor Collins suas considerações finais, para a gente encerrar essa sessão aí que foi acho que foi excelente, super produtiva e com muitas contribuições aí para essa semana do debate sobre privacidade.
Não sei o que mais eu poderia lhes dizer para resumir as minhas considerações. Eu gostaria de lhes dizer que o valor de se ter as autoridades regulatórias analisando o que fazem os partidos políticos com os dados pessoais, fazendo realmente investigações e gerando relatórios públicos sobre o uso desses dados, é algo que comprova os dados. Claro, nós temos relatórios que foram feitos sobre a Cambridge Analytica e o Facebook, que são relatórios importantíssimos. No Reino Unido, por exemplo, e no Canadá, e na Austrália e na França, como eu disse, há análises mais profundas, considerações realmente importantes de como essas linhas devem ser traçadas, quer dizer, quais são os limites, considerando a lei, cultura, sistema partidário, sistema eleitoral, etc. Apesar ainda de haver resistência, apesar de os partidos políticos não quererem mostrar o que estão fazendo com a oposição, eu acredito que eu vejo cada vez mais um reconhecimento, porque o governo de hoje vai ser oposição amanhã. E esta demanda constante por mais dados não pode continuar desta forma, porque isso leva a uma corrida em direção ao fundo do poço. E nós já vemos isso com a Cambridge Analytica, com a história do Brasil e com outros países, a Índia, por exemplo, vários outros. Eu acredito, portanto, que esta tendência agora vai tomar uma direção diferente, um ritmo diferente nos vários países. Dito isto, é importante que haja um acordo entre os atores políticos, talvez estabelecidos pelas autoridades regulatórias, quer dizer, qual é o uso adequado de dados pessoais para uma eleição? O que é uma invasão de privacidade e o que não é? O que é esperado? O que não é tolerado? Quando um candidato vem à sua casa, o que ele pode perguntar? Quando eles telefonam, o que eles podem coletar de dados? Quando você decide acompanhar um candidato no Twitter, quais são as informações suas que podem ser coletadas? Então, nós começamos a ver um debate sobre os diferentes mecanismos através dos quais os candidatos e os partidos captam informações sobre os eleitores, como fazem as suas inferências e quais são as conversas detalhadas dentro do ecossistema político de como isso deve ser feito. Isso está sendo feito em muitos países já democraticamente bem estabelecidos e partidos que hoje operam segundo a lei de privacidade de dados, GDPR. Agora, os partidos políticos podem vir a perder votos, claro, eles podem vir a perder a eleição se perceberem que os dados pessoais estão sendo processados de uma forma inadequada, que as pessoas estão sendo segmentadas em detrimento do que eles precisam saber. Então, eu acho que há um reconhecimento em alguns países que essa busca interminável não pode continuar assim. Agora, é muito difícil fazer uma autorregulação de políticos em qualquer lugar. Essa é a lei global da política. Esqueçam, tenho certeza que vale no Brasil, assim como nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países. Muito obrigada. Bom, muito obrigado, professor Colin Bennett, por essa tarde muito inspiradora. Eu acho que para um caminho muito difícil que nós temos pela frente. Como você muito bem disse, os políticos não gostam muito de regularem a si mesmos, mas eu acho que isso é extremamente importante para o processo democrático em geral, e espero que os partidos políticos tenham um envolvimento muito maior com relação a questões de tecnologia. Não tratem isso só de uma maneira superficial, que às vezes tem algumas tentativas
de legislação que nós temos acompanhado no Brasil, que são feitas com muito pouco conhecimento sobre o próprio funcionamento dos sistemas, que pode gerar algumas coisas desastradas, mas acho que a sua fala é um excelente chamado também para um envolvimento maior da sociedade civil com relação a essas questões, porque, de fato, é a democracia que vai sendo ameaçada, é a base da sociedade, do nosso sistema político, não é? Então, acho que são questões muito importantes aí para nós. E eu queria convidar o pessoal da audiência a permanecer por aí, não sair, porque nós temos daqui às 15 para as 4 da tarde, temos mais um painel, a dimensão do direito à privacidade e aos dados pessoais na sociedade, com o nosso amigo Danilo Doneda como uma das pessoas que vai estar nesse painel. E eu acho que a gente tem muitos debates aí interessantes no seminário como um todo. Pessoal, então, muito obrigado, agradeço a todos, agradeço de novo ao professor Colin Bennett, espero que um dia a gente possa recebê-lo aqui no Brasil, passado essa pandemia, e pedir, então, para a audiência que daqui a 15 minutos, às 15 para as 4, então, nós estaremos de volta com mais conversa, com mais debate e com mais reflexões muito boas e muito importantes politicamente. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Colin.